Turma, nas aulas anteriores, vocês descobriram a respeito do coeficiente de solubilidade. Vocês já sabem que o coeficiente de solubilidade indica o limite máximo, né, que uma determinada quantidade de solvente pode dissolver certa quantidade de soluto a uma dada temperatura, tá? Agora nós vamos ver isso através dos gráficos. A gente vai conhecer o quê? As curvas de solubilidade. As curvas de solubilidade vão dar de acordo com a temperatura. Guardem bem essa informação. Algumas substâncias, a maioria delas, quanto maior for a temperatura, maior a capacidade que aquela quantidade de solvente tem de dissolver mais soluto. É isso que torna as soluções o quê? Supersaturadas, correto? Então, vamos tentar fazer aqui a leitura desse gráfico. Eu vou explicar ele aqui para vocês. Eu quero que vocês percebam que no paralelo, tá? Na linha horizontal, nós sempre vamos ter o quê? Marcada a temperatura. Então, aqui nós temos as temperaturas, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus Celsius, tá? Então, na horizontal, a temperatura. Na vertical, a quantidade de gramas de soluto. É por isso que a gente vai dizer que é a solubilidade. Então, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá? Bom, suponhamos aqui. Aqui eu posso dizer o quê? Que eu tenho 100 gramas, tá? De H2O, 100 gramas de água, tá? Convenhamos que praticamente todos os exercícios vão vir solutos dissolvidos no solvente água. A água ele é um solvente universal e é utilizado praticamente por 99,9% de todos os problemas que vocês irão encontrar aí, tanto em vestibulares quanto no próprio Enem, tá bom? Então, vamos lá. Então, se nós temos aqui, ó, a solubilidade, ou seja, as gramas do soluto, dentro de 100 gramas de água, de H2O. Aí suponhamos, olha, aqui eu quero que vocês percebam que eu tenho 10 gramas de um determinado soluto. Essas 10 gramas, ela vai ser dissolvida no seu limite a 20 graus Celsius, tá? Agora, se eu pegar essa substância, aumentar a quantidade dessa substância, suponhamos, se eu jogar aqui 20 gramas, a 20 graus, nós vamos ter o quê? Corpo de fundo, porque vai sobrar. Aqui, de acordo com essas informações, somente 10 gramas de um determinado sal podem ser dissolvidos a 20 graus Celsius, tá? Nesses 100 gramas de água. Todos eles aqui vão estar marcando a questão dos 100 gramas de água. Já eu tenho um outro sal, suponhamos, um sal B, né? Eu usei esse aqui com os sociais, que vai ser o sal B. Sal B. Já o sal B, tá? Eu posso colocar em 100 ml de água, desde que essa temperatura esteja 60 graus Celsius. 45 gramas dessa substância dentro de 100 ml de água a 60 graus Celsius. Se a temperatura diminuir, obviamente que eu não vou ser capaz de dissolver esses 45, então vai sobrar corpo de fundo. Se eu colocar 45 gramas a 40, vai sobrar mais corpo de fundo ainda, tá? Então, o meu limite aqui da curva de solubilidade, lógico, ela aumenta conforme aumenta a temperatura, aumenta, olha só. Então, olha só, para 10 gramas, eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 20 graus. Só que, para eu aumentar essa quantidade de sal, eu vou ter que aumentar a temperatura se eu quiser dissolver. E se eu aumentar a quantidade desse sal para 90 gramas? Nossa, eu preciso dissolver 90 gramas desse sal. Eu só vou conseguir dissolver se a temperatura dele estiver a quanto? A 80 graus Celsius. Então, o que a curva de solubilidade quer dizer resumidamente? Tá, eu sei que eu tenho X valor de soluto para X valor de solvente. Mas eu posso aumentar a quantidade desse soluto desde que eu aumente a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o quê? Eu aumento a capacidade de solubilidade. Eu aumento o meu coeficiente de solubilidade, tá?
Agora, uma outra informação importante também. Bom, vocês lembram que eu falei para vocês que 99%, suponhamos lá, das misturas, né? Ou melhor, das substâncias, elas a uma temperatura maior aumenta a quantidade de dissolução, ou seja, aumenta a quantidade de soluto que pode ser dissolvido, certo? Então, sempre que a minha curva estiver para cima, é porque essa substância ela vai se dissolver com o aumento da temperatura. Então, isso aí a gente dá o nome de dissolução endotérmica, porque depende da absorção do calor, do aumento do calor. Endo, né, para dentro, tá entrando calor. Endo, para dentro, interno, tá? Então, se tá entrando calor, obviamente que a minha curva aqui vai aumentar. Por quê? Porque o aumento dessa temperatura que vai garantir que se dissolva maiores quantidades de soluto, tá bom? Agora, lembra que eu falei que existem as exceções? Existe a dissolução exotérmica. Algumas substâncias só vão se dissolver se houver o quê? Saída de calor. Aí, quando a curva descer, ela vai ser o quê? Exotérmica. A curva subiu, endotérmica, porque está recebendo calor e está aumentando a capacidade de solubilidade. Agora, essa aqui, o aumento da capacidade de solubilidade dessa curva está me indicando que é a saída de calor, a diminuição da temperatura. Aí eu digo que é dissolução exotérmica, ou seja, ela perde calor, tá bom? Então é isso. A minha curva de solubilidade é para indicar o quê? Que de acordo com o aumento da temperatura, eu posso aumentar a capacidade deste mesmo solvente de dissolver maiores quantidades de soluto, tá? Então, a 20 graus eu dissolvo 10, a 60 graus eu sou capaz de dissolver dentro desses 100 gramas 45. Dentro dessas 100 gramas eu consigo dissolver 90 gramas desse sal desde que esteja a 80 graus. Deu para entender?